Ferida profunda, Salmos 102. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia. Os que enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudará, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Uma ferida profunda, Salmo 102. O sobrescrito dos Salmos 102 identifica-o como a oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante o Senhor. Nenhum outro salmo tem tal título. Você sabe que o choro é autêntico quando vê a palavra desfalecido, seguido a que a apoia a aflição. A fraqueza e não a força descreve a pessoa chicoteada pela adversidade. Em tal momento, você não pode começar realmente sua oração com um grande louvor. Um grito por ajuda é muito mais apropriado. Se houvesse respostas imediatas para o seu desesperado dilema, não estaria perturbado da maneira como inicia a sua oração. Por um grito de socorro. Você espera que Deus não tenha dado as costas para ti
e que Ele lhe responda rapidamente. Quando você se fere gravemente, o tempo se arrasta. Os gregos tinham duas palavras para tempo, o Cronos e o Kairos. O tempo Cronos é o tic-tac sem fim do relógio, a progressão cronológica, a longa espera por algo maravilhoso ou terrível. O tempo Kairos é uma estação. Pode ser tão agradável que você perca completamente de vista o tempo Cronos. Quando você tem uma dor emocional, não há nenhum Kairos. A sua vida fica tão sobrecarregada que cada segundo parece como se fosse uma hora. Cada minuto, cada dia um mês e cada mês um ano. Esta é a razão pela qual o salmista pede a Deus que faça algo rapidamente. O tempo Cronos é um fardo terrível e monótono. O salmista, assim como Ana, no aguilhão de suas circunstâncias falidas, derramou diante de Deus a angústia da sua alma. Você já sentiu uma dor semelhante a esta? Um sentimento de não poder realizar nada? Os dias se consomem como fumaça, dores profundas no corpo produzidos por um trauma, ossos que ardem como lenha, uma condição do deserto de Saara em suas emoções, intelecto e desejo, um coração ferido e seco como a erva, nenhum apetite seguido pela perda de peso. Me esqueço de comer o meu pão, os meus ossos se apegam à minha pele. A insônia acompanhada de uma sensação de desolação, um mocho de solidões, um pássaro solitário, um sentimento agudo de mágoa que alguém fez a você. Os inimigos me afrontam todo dia, me amaldiçoam, os alimentos são insípidos e a mesa de jantar está deprimente. Tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Sentimento de que Deus se voltou contra você por causa da tua ira. Tu me arremessaste. Sim, escuridão e trevas pessoais. Os meus dias são como a sombra que declina, ou como a erva me vou secando. Quão terrível é estar em tal desolação de alma e abatimento de espírito. Quando você estiver ferido, não deve terminar sua oração como no verso 11. Veja o próximo segmento deste salmo. A sua dor é real, mas assim como é também o poder de Deus. Seu tempo é curto, mas Deus permanece para sempre. Ele não é insensível com você. Seguramente Ele tem todo o poder sobre as nações. Ele edifica Sião e Deus também responderá à sua necessidade pessoal. Dê uma olhada prolongada no caminho. O que dirão os capítulos finais da sua vida? Que Deus falhou com você? Não. Depois de décadas, a sua biografia vai conter o testemunho de como Deus o guardou e o livrou da vulnerabilidade profunda. A fé lhe permite saltar adiante e ver aquele dia glorioso, quando você não ficará mais nenhum momento no túnel. Da sua expressão da grande confiança em Deus, o salmista mergulha no poço da depressão. Não fique surpreso sobre os seus vacilantes sentimentos quando você é ferido. A dor continuará despedaçando o louvor. De forma equivocada, você pode culpar até mesmo a Deus pelo que lhe aconteceu.
Aprenda com o salmista. Nesses momentos de desespero, continue falando com o Senhor. Você ficará absolutamente pasmo às palavras de fé poderosas que o Espírito Santo põe no seu coração imediatamente, seguindo de sua própria declaração de desesperança. O sentimento de estar cortado realmente lhe dá um trampolim ao salmista para fazer uma das declarações mais memoráveis da eternidade de Deus, jamais expressadas. Às vezes é dado um falso conselho a crentes que estão lutando com feridas. Pode ter sido dito a você para reprimir sua dor ou negá-la. Não, só louve a Deus e tudo ficará bem. Mas há dias em que aquele conselho parece labioso e superficial. Você então é condenado por não ter fé o suficiente. Em absoluto, este salmo mostra que Deus permite que você haja como um ser humano. Como você é? Você é livre para lhe dizer como realmente se sente mal. Você também pode lhe contar suas dúvidas. À medida que você falar com Ele, Ele fala com você. O Espírito Santo trocará as suas palavras de desespero por uma linguagem de fé e de esperança. No final das contas, Ele o levará a uma posição final de confiança. O salmista não encerra com o pensamento de dias abreviados, mas de uma posteridade duradoura. O último arremesso da bola é para cima. Oh, Pai querido, nesta manhã gloriosa nós chegamos mais uma vez diante da Tua presença. E eu me sinto tão segura contigo. Eu posso te revelar as minhas mágoas e dizer que não vejo pessoalmente um fim bom para isso. Porém, Tu me escutas sem condenação. Tu pões esperança no meu coração, lembrando-me de quem és Tu e assegurando-me que o capítulo final terá um excelente fim. Ah, Papai amoroso, obrigado, porque Tu me conheces, me entendes e me perdoa e afasta de mim o meu pecado. Nesta manhã maravilhosa, eu levanto as minhas mãos em adoração e em gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer na minha vida. Obrigada, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.